Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma vez quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa chance, por mais essa oportunidade, que Ele, através do seu amor, da sua fidelidade, do seu poder, da sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas, fez esse dia para que nós pudéssemos contemplar e desfrutar da sua beleza, grandeza e santidade. Amém? Hoje, a palavra do dia se encontra em Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 29. E o tema de hoje é dependência. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhes dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa passagem ela é bem conhecida no meio cristão, mas pouco ministrada, porque as pessoas estão acostumadas apenas a receber de Deus e não estão acostumadas em ser humilhados, né? Eles não pedem para Deus: Senhor, me humilha, me abate, né? Eles querem: Senhor, me dá, me dá, me dá, só isso. E nessa passagem não. Foi Deus quem levantou aquele rei Nabucodonosor naquela grande cidade. A Babilônia foi a maior grande cidade daquela época. E Nabucodonosor foi o maior rei também naquela época.
Só que quando Deus ele levanta alguém para cumprir com seu plano, com seu propósito, ele não levanta essa pessoa para que essa pessoa venha se glorificar, venha se exaltar, maltratar e humilhar os demais irmãos. Não. Ele vem reduzir a pessoa, o rei, no caso, ao pó. Porque foi assim que ele fez com o rei Nabucodonosor. Quando Deus viu que o coração do rei estava entregue aos demônios, aos deuses daquela época, e ele não louvava ao Senhor, ele não adorava, ele não reconhecia, ele não dependia de Deus, pois ele achava que ele era o maior rei de todos e que a força estava em seu braço. Então Deus, em um sonho, apareceu a ele e disse: Eu te farei comer erva como os animais do campo. Eu te farei morar entre eles. E assim Deus fez com aquele rei. Mas não Deus fez para puni-lo. Deus fez para que ele voltasse o coração a Deus e dependesse de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, o ser humano tem feito isso. Acha que porque tem carro, tem casa, tem bens materiais, tem um dinheiro bom na sua conta, tem um emprego fixo bom, acha que a força está ali. Acha que ele depende daquela circunstância para viver, para sobreviver. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Quem abençoa com prosperidade é o próprio Deus. E foi assim naquele reinado. Aquele reinado era um reino próspero, em fartura, em abundância e em riqueza. Mas não era através do rei Nabucodonosor, mas sim através do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim é nas nossas vidas. Muitas vezes o Senhor ele vai tirar das nossas vidas, sim, aquilo que está prendendo o nosso coração, aquilo com que nós estamos nos orgulhando e sendo soberbo. Porque a vontade do Senhor não é essa. A vontade dele é que nós dependemos dele e reconhecemos que dependemos dele. Então, naquele momento em que Deus viu que o rei estava soberbo demais, ali ele já tinha matado muitas pessoas inocentes, tinha praticado várias obras mal. Então Deus vem e retira dele tudo aquilo e o faz a reduzir a nada, que é o que diz a Bíblia. E assim também será nas nossas vidas. Não vai pensar vocês, irmãos, que Deus não tira. Deus dá e também Ele tira. Eu sei que muitas das vezes é difícil ouvir uma palavra dessa, porque nós não estamos acostumados a ser tirado, mas sim a receber. Mas é necessário. Por que é necessário? Para que nós reconhecemos que dependemos de Deus, para que nós o louvamos, o exaltamos, bendizemos o seu santo nome e declaramos que só Ele é Rei, que só Ele é o Deus e não há outro além dele. A princípio, o rei Nabucodonosor não reconheceu que Deus o tinha escolhido como governante e lhe dado o que ele era e possuía. Ele pensava ser ele mesmo o responsável pela glória da Babilônia e digno de ser adorado, apesar de ter visto sinais e milagres. Como, por exemplo, o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego na morte na fornalha, para onde os mandaram. Continuava a adorar
outros deuses. Ele era malvado e maltratava quem quisesse. Após um sonho, Deus revelou, por intermédio de Daniel, o que aconteceria com ele, caso continuasse com tais atitudes de desobediência. De fato, ele permaneceu arrogante e tudo o que fora predito aconteceu. E depois disso, diante do sofrimento que passou, o rei reconheceu a soberania de Deus e, por consequência, sua total dependência dele. E assim, pela misericórdia divina, retornou ao convívio social e voltou a reinar sobre o seu povo. Neste acontecimento, constatamos a importância do reconhecimento da superioridade de Deus e de nossa inferioridade, atrelado à obediência e lealdade a Ele. Crer que o Senhor é soberano e está no controle de tudo é fundamental para entendermos nossa posição diante das circunstâncias da vida. Se pensarmos que somos independentes dele, sofreremos as consequências. Por exemplo, seremos abalados por qualquer problema e veremos que não podemos resolver tudo sozinhos. Vida regrada, piedosa e exemplar requer demonstração de fé e submissão a Deus em tempos de paz e prosperidade, bem como em momentos de adversidade e necessidade. Tudo o que somos e temos, devemos à misericórdia de Deus. Somos totalmente dependentes dele. Raramente as pessoas querem submeter-se ao controle de alguém. Porém, viver na dependência de Deus é extremamente necessário, inexplicavelmente maravilhoso. Se você ainda não declarou sua dependência a Deus, faça isso hoje mesmo e verá como sua vida será transformada. Submetam-se a Deus. Depender de Deus é reconhecer sua soberania sobre nossa vida. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Que esta palavra possa ensinar, possa edificar a vida de cada irmão nesta manhã. E que nós venhamos reconhecer, irmãos, que dependemos totalmente do Senhor, em tudo e para tudo. Porque todas as coisas é do Senhor, e para Ele são todas as honras, glórias. Dele é o poder. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.